Muito bem, irmãos, amigos, irmãs e amigas, vamos ao capítulo 48 do livro de Gênesis. Estamos chegando já perto da exposição sobre a vida de José. José, chamado José do Egito. Não é bem que a vida dele está chegando ao fim, mas o registro da vida dele. A vida que está chegando ao fim aqui é de Jacó, o pai dele. E o capítulo 50 encerra, então, o livro de Gênesis com a morte de José. Mas deu um pulo muito grande entre o final da vida de Jacó e a de José. Logo depois se encerra, então, o livro. Vamos, então, pular um pouco de tempo, desde o final do capítulo 47, conforme a nossa última pregação. Lembram-se vocês que Jacó chamou José para onde ele estava, conversou um pouco com ele, achando que já estava no final da vida, e Jacó fez José prometer que iria enterrar Jacó, o pai, na terra prometida, chamada Canaã na época, e comentamos já bem sobre isto. E agora passa um tempo, não sabemos quanto, mas tudo indica que é muito rápido, talvez semanas ou poucos meses, porque agora Jacó está mesmo no fim. E novamente José vem ao encontro do pai, que morava numa região chamada Gósen, e José estava ocupadíssimo com sua função de administrador geral do Egito. Então não estava o tempo todo com o pai, ele vinha ao pai em momentos significativos e importantes. Agora aqui, mais uma vez, nós vemos José ao lado do seu pai, e já no final mesmo. Então vamos ler os versículos de 1 a 4 de Gênesis 48. Que diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, que é mesmo Jacó, e se assentou no leito, ficou ali na beirada da cama. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa nesta caminhada ao longo da vida deste servo tão fiel e de uma vida tão interessante, José. Obrigado pelas lições que a tua palavra nos deu até aqui, nesse final, mais 1 ou 2 pregações, que possamos ter aprendido bastante sobre a tua pessoa, antes de qualquer coisa, e lições com José, e lições positivas, negativas, com os irmãos de José, com Jacó, e tantas outras. Obrigado pelo privilégio de sermos crentes, que cremos na tua palavra como verdadeira, como mandatória, como inerrante. E cada crente que está aqui, que vai ouvir essa pregação, que assim entenda, e a importância de aplicar as lições no seu dia a dia, de maneira prática, real. E pessoas que porventura estejam aqui, que vão ouvir esta pregação, que não têm Cristo ainda como Salvador, portanto, não têm acesso direto a ti, que se convertam a Ele, Cristo, através de uma fé dada por ti mesmo, e que se arrependam de seus pecados e corram até os pés de Cristo enquanto têm vida.
Obrigado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, os momentos finais do grande patriarca Jacó. José segue até lá com os 2 filhos. A promessa de Deus para Abraão, que nós estamos vendo pelas manhãs, pregações sobre, não só Abraão, mas desde o início de Gênesis, estamos vendo algumas pregações panorâmicas sobre Gênesis, e temos comentado, então, falamos já repetidamente, da chamada de Abraão, o que significa o pacto que Deus fez com Abraão, o que envolvia tudo isso. E o fato é que, então, a promessa de Abraão, feita por Deus, foi repetida literalmente depois para o filho de Abraão, Isaque, e depois para o neto de Abraão, filho de Isaque, Jacó. E agora passa para José. Jacó transmite, então, para José, bisneto de Abraão, como José era. Agora aqui, é interessante, pelas palavras de Jacó, a bênção de Deus, ou a promessa de Deus, é transferida para José. Não há nenhum registro de que Deus tenha aparecido a José, pessoalmente, e conversado com ele, como Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó, com todos os 3. Com José não há registro. Então, nos versículos 5 e 6, eu não vou comentar sobre o conteúdo da promessa de Deus feita a Abraão e depois aos patriarcas, porque temos feito isso já abundantemente, e acho que não requer agora. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. É interessante algo aqui. Rúben era o mais velho filho de Jacó e perdeu o direito de primogenitura. Aqui não consta esse detalhe, mas Rúben tinha cometido um pecado muito grave aos olhos de Deus. Ele teve relações com a própria concubina do pai, Jacó, Bila. E Deus, então, evidentemente ofendido com isto, ele ordenou Jacó que tirasse da primogenitura e desonrasse Rúben, como ele desonrou o seu pai, ou como o próprio Jacó disse, o leito do pai dele. Isso está lá em 1 Crônicas 5, eu não vou ler, mas é muito interessante, que lá explica que José assumiu a primogenitura no lugar de Rúben, que perdeu, mostrando como Deus é muito sensível ao pecado, e pune de diversas formas, de diversas maneiras. Às vezes ele revela que puniu, como puniu, por que puniu, e às vezes, obviamente, não revela. Mas nas revelações que nós temos, que fique, então, a oportunidade de nós aprendermos, cuidado com o pecado. Deus olha, Deus se ofende, e ele tem a forma dele de punir pecados. Isso sem falar no aspecto da perdição eterna do inferno, para todo aquele que já nasce pecador sem Cristo. Estou falando aqui de punição nesta terra, de lições aqui que ele dá. Então, é só esse parênteses que eu achei interessante comentar com vocês. Rúben saiu e entrou José, como se fosse o primogênito, que não era, mas como se fosse. Por que os filhos de José? Os 2 filhos de José. Por que não 1, mas 2? Não se tem a explicação nas Escrituras. A ideia é de porção dobrada, que é um tipo de primogenitura, que, aliás, típico do primogênito, que José se tornou primogênito. E para todos os efeitos, então, agora, Efraim e Manassés é como se fossem filhos de Jacó. Eles eram netos. Mas agora, em termos de herança, em termos de descendência agora considerada como real, era de fato como se eles passassem a ser 2
filhos de Jacó, com direito, inclusive à tribo. As 12 tribos de Israel, todos filhos de Jacó, e esses dois não são filhos. Quando você vê lá a tribo de Efraim, Manassés, lembre-se, eram netos de Jacó, filhos de José, mas Jacó disse: agora eles são filhos meus. Curioso isto. E por que isso com José? Não sabemos, Deus não explicou. Fica alguma sugestão para compensar que Jacó passara 22 anos sem José, longe de José, achando que o filho estava morto, como se Deus quisesse recompensá-lo duplamente. E para prestigiar José, 2 filhos então agora na linha de herança de Jacó, que vinha de Isaac, que vinha de Abraão. Versículo 7: vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, que era a mulher querida dele, mãe de José e de Benjamim depois. Raquel, na terra de Canaã, no caminho, morreu. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Do versículo 8, muda completamente a história, e Raquel, do jeito que entra, sai do relato. E os estudiosos ficam aqui com um problema. O que Raquel está fazendo aqui, com relação ao que Jacó dissera antes, sobre os 2 filhos agora se tornarem herdeiros dele, e o que ele vai dizer depois, sobre a bênção que vai fazer sobre os 2 filhos de José. E Raquel entra e sai. Não se sabe porquê, mas está registrado. A única maneira que eu vejo, aqui é uma mera opinião minha, não sabemos se de fato aconteceu, é que Raquel era mãe de José, e o velhinho já, morrendo com 130 anos de idade, apaixonado sempre foi por Raquel. Teve uma mulher e outra mulher, irmã de Raquel, e 2 concubinas. É uma história meio esquisita, mas é assim. Foi enganado pelo sogro, foi bem complicada a vida de Jacó. Mas a mulher que ele amava desde o início era Raquel, que não conseguia ter filhos. Foi humilhada por isso e tudo. Um drama. No fim, Jacó consegue ter um filho com Raquel, José. E depois ainda Benjamim, em cujo parto Raquel morre. Então não sei se Jacó, muito tocado, emocionado, por 20 anos ou mais, como comentei, achava que José tinha sido morto por um animal, com as vestes dele ensanguentadas na mão, e agora ele vê José, já tinha visto antes, há alguns anos já estava no Egito, mas agora na hora solene de despedida, ele vê José e vai dizer lá na frente que ele não esperava mais nem ver José, quanto mais os filhos de José. Estava muito emocionado, com os netos ali na sua frente, embora não enxergasse mais direito, mas entendo eu que deu vontade nele de falar na mulher querida dele, na mãe de José, e a avó dos 2 homens, ou adolescentes que estavam lá, que eram filhos de José. É a única maneira, a única explicação que eu tenho. Porque logo depois ele mudou de assunto. Totalmente, como se tivesse tocado, quisesse falar no assunto, mas em Raquel, e depois mudou. Fica só essa observação, esse toque. E eram pessoas humanas como nós, todos esses personagens aqui, tão distantes de nós, às vezes com comportamentos tão estranhos aos nossos olhos, com uma cultura tão diferente, a maneira tão diferente de ser, mas eram pessoas como nós. Então aqui está Jacó, seja como for, se recordando com lamento, ainda lamentando a morte de Raquel, ocorrida muitos anos antes. Curioso. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Parece que quando ele olhou e viu talvez a sombra dos netos ali, aquele vulto que ele não enxergava mais direito, aí ele mudou de assunto, como se tivesse acordado daquele momento meigo de falar da sua querida Raquel. Quem são estes? Ele não distinguia mais.
Respondeu José ao seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Aqui aonde? No Egito. Faze-os chegar até mim, disse ele, Jacó, para que eu os abençoe. Agora vai ficando mais solene o ambiente, em que Jacó, antes de morrer, quer passar a bênção patriarcal para, não é o filho no caso, mas os 2 netos que acabaram de se tornar filhos, no sentido de declaração dele, Jacó. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então, começa um drama aqui que vocês vão ver, interessante, com esses 4 personagens, Jacó, José e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó, praticamente cego, abraça e beija os netos, agora legalmente filhos, antes da bênção formal que ele daria sobre os seus netos / filhos. Tem uma frase bonita no versículo 11, continuando então o relato. Então disse Israel a José, Israel é Jacó, lembre-se, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. É bonito isto. Jacó não somente mostra gratidão a Deus por ter permitido vê-lo, o seu querido filho José, primogênito da sua querida Raquel, que ele esperava que tivesse morto há muito tempo, mas Jacó diz que Deus deu a ele, o presenteou, não apenas com a visão do filho vivo, José, mas ultrapassou esse desejo do coração do velho Jacó. E esse é o ponto que eu quero enfatizar no versículo aqui, e nessa observação. A abundância de Deus. O fato de Deus ter dado a ele mais do que ele esperava. Jacó não é o único personagem bíblico que nota essa característica de Deus. Davi, eu vou a 2 Samuel capítulo 7, se quiserem ir comigo, vamos, senão eu posso ler e você ouve. Quando Natã, o profeta, foi falar com Davi e falar que ele ia ser rei, já era rei, mas toda a descendência dele ia ser altamente abençoada, que a casa dele seria estabelecida para sempre e tudo mais, o famoso capítulo 7 de 2 Samuel. Davi, depois de ouvir aquilo, vibrando, ele diz em 2 Samuel 7, 18 e 19, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, depois de ouvir o que Natã houvera dito, ficou perante ele, perante o Senhor, e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui, até o reino, até aquela posição de rei, e rei muito forte? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, não é só para mim agora, nesse momento, mas tu achaste pouco me abençoar, a mim, Davi, e tu agora fala da minha casa para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus, isso vai ser cumprido, o que foi dito através do teu profeta vai acontecer. Então tu achaste pouco fazer de mim um pastorzinho de ovelhas, me tornar rei de Israel com o poder que eu tenho, isso é pouco aos teus olhos, tu me deste muito mais. Foi o que Jacó disse: Senhor, foi pouco aos teus olhos me dares José de novo, aí tu me dás os filhos de José, abundância. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20,
Ele diz, ora, já cheguei lá, basta você ouvir. Ora, aquele que é poderoso para fazer um pouco mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, correto? Não? Eu li errado aqui alguma coisa? Vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer... eu disse um pouco mais, está errado. Para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora eu li certo, não foi? Não. Li errado de novo. Pouco não, muito não, como alguém disse aí, está esquentando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Dá vontade de parar de pregar aqui e pregar agora em Efésios. Porque é bonito demais isto. O que a gente pensa, Deus pode fazer infinitamente mais. Ele fez mais com Jacó, fez mais com Davi. Deus é Deus de abundância. Ele agiu assim com Salomão, quando ele disse para Salomão, peça o que você quiser. E Salomão poderia ter pedido poder, riqueza, domínios, mas pediu sabedoria, porque era muito jovem, e Deus se agradou demais daquilo, disse, sabe uma coisa, Salomão, eu vou lhe dar muito mais do que você pediu. Você não pediu isto, aquilo, pois eu vou lhe dar. Abundância, excedeu. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Lamentavelmente faltou pão, ele calculou mal, e faltou pão, foi um pouco vexatório, mas ele conseguiu alimentar 90% dos presentes, correto? Errado. Tudo bem, ele é sábio, ele é Deus, então Jesus multiplicou aqueles poucos pães e peixes, que eram em número diferentes nas 2 ocasiões, ele multiplicou em número exato, porque ele é o Senhor da matemática, ele é o Senhor da exatidão, não faltou nenhum, nem sobrou nenhum, correto? Errado. Ele deixou sobrar. Nas 2 vezes, eu fui conferir hoje, eu já achava que era e era, nas 2 vezes, está lá escrito, o que sobejou, do que sobejou, encheram tantos cestos e tal. Passou bastante. Jesus não sabia a quantidade certa? Sabia. Ele quis mostrar aqui este aspecto da característica divina de dar abundantemente. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Interessante, aqui é financeiro. E que os pregadores do Evangelho da Prosperidade não me ouçam. Maneira de dizer, porque podem ouvir à vontade, isso é público. Mas isso aqui é financeiro, essa promessa aqui. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de tua renda. Até aqui. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu não quero gastar muito tempo explicando, como já tenho falado muitas vezes aqui, que era diferente essa questão de bênçãos de Deus, de recompensas de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Lá eram de uma forma mais material, mais imediata. Eles estavam ainda no estágio anterior à revelação que veio através do próprio Senhor Jesus Cristo, e depois o Novo Testamento. Então, as promessas de Deus se tornaram mais espirituais e menos ligadas, relacionadas com coisas materiais. Mas, de fato, no Velho Testamento, e por isso é que ele é explorado de uma maneira quase cruel, por esses pregadores
que dizem que dê para Deus, dê dinheiro para Deus, Ele vai duplicar, triplicar, vai dar o carro do seu sonho. Então, faz uma distorção muito grande, mudando a época, mudando o contexto, mudando transformações que houve. Esse é o problema. Mas que lá, na época em que foi predito isso, ou dito, ou prometido, era encarado de uma maneira muito realista, como algo mesmo financeiro, ou físico, ou material, as bênçãos e maldições, a doença vinha com o pecado, a saúde vinha com a obediência. Então eram coisas mais imediatas ligadas com a vida aqui na terra. Então quero explicar esse aspecto desta promessa aqui, ou deste princípio. Deixando isso de lado, a essência que eu quero mostrar aqui, não é só que Deus vai recompensar, na época, financeiramente, de maneira mais imediata, quem honrava a Deus com seus bens e com a renda e tudo, é que Deus não diz, então Deus vai lhe honrar também, Ele vai lhe ajudar também. Não, Ele diz assim, e se encherão fartamente os teus celeiros. É dentro do ponto que eu quero ressaltar, a abundância de Deus, quando Ele quer ser abundante, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, encherão fartamente, transbordarão, sobeja pão e peixe quando Cristo, sobejou quando Cristo quis, deu mais para Davi, deu mais para Salomão, deu mais para Jacó. Como é que você trata essa questão da abundância de Deus na sua vida? Esta pergunta eu gostaria que ficasse alguns dias na sua mente, no seu coração. Você tem reconhecido no fundo do seu coração um Deus abundante na sua vida? Você, crente no Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de bens. Como eu disse, a maneira de enxergar isso no Novo Testamento é bem diferente do Velho. Mas eu não estou qualificando abundância de quê? Se é de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, eu não estou nem entrando nesse mérito, estou só perguntando, você tem notado na sua relação com Deus, não é com o vizinho, não é o que Deus tem feito com o vizinho, não estou interessado nisso agora. Eu estou perguntando se você tem, na sua relação com Deus, reconhecido, enxergado, visto, sentido, vivenciado, que está tratando com um Deus abundante na sua própria vida. Porque Davi é um exemplo muito bonito, Paulo falou, Salomão, Jacó. Mas se as coisas que nós aprendemos da Bíblia, e com esses personagens e tudo mais, e com irmãos e tudo, não servirem para a nossa própria vida, podemos desistir de vir aos cultos, de estudar a Bíblia, de querer aprender mais, pode desistir. Então, se nós estudamos a Bíblia, e lemos biografias, e estudamos teologia, ou coisa assim, para aumentar a nossa academicidade em termos de conhecimento das Escrituras, e sermos mais cultos nas nossas conversas com os doutores aí deste mundo, e coisa assim, é para isto, serve, ajuda, mas não é o essencial é que tudo isto vai ser filtrado para a sua vida. Então você ouve aqui, pregação após pregação, que Jesus Cristo é muito bondoso, mas você não sente isso na sua própria vida, tem uma coisa errada, ou com ele ou com você. Com ele não é, eu garanto, vamos excluí-lo. Então adivinha com quem é?
Então Deus é generoso, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Estamos aqui pregando semana após semana após semana. Se tudo isso não serve para que você diz, é mesmo, e não abre os seus olhos, ou não lhe incita a buscar mais esse aspecto de Deus e a pedir a Ele, pedir mesmo, Senhor, se mostra mais a mim como um Deus misericordioso. Eu vou ser franco contigo, Senhor, com toda a minha honestidade. Não estou achando o Senhor essa misericórdia toda comigo, não. O pastor prega lá, a gente lê livro bonito de todo jeito, gente que chora lá na frente, mas eu não consigo ver essa misericórdia na minha vida. Seja franco com Deus. E ore. E venha conversar comigo aqui nesta igreja, ou com outro irmão que conhece as Escrituras, e peça ajuda, e se estimule com isso, porque tem algo errado, muito errado. Se você não sente na sua própria vida, não vivencia a misericórdia de Deus. Eu estou dizendo misericórdia porque me ocorreu aqui, poderia ser qualquer outro atributo. O nosso assunto aqui é que Ele excede, que Ele transborda. Quer dizer, minutinho, Ele só é misericordioso com alguns crentes, Ele só é transbordante com alguns. Se Jacó é um felizardo, ganhou na loteria. Deus escolheu Jacó para ser abundante, e Davi, Salomão, a turma lá que se beneficiou com os pães e peixes de Jesus, ali fisicamente falando. E aqui e acolá Deus escolhe alguns, um punhado, para exercer abundância. Pastor, eu não vejo nem resquício de abundância na minha própria vida. O que eu vejo é o contrário, é pouco salário, pouco saúde, pouca paz na minha casa, pouco isso, pouco aquilo, pouca segurança, Tem uma coisa errada. Ou com Deus, ou com você. Com Deus não é. Então é com você. Então eu gostaria, antes de continuar, e eu fiz aqui uma parada grande sobre essa questão de propósito, porque isso é altamente prático para os dias de hoje, você ser um Jacó, um Davi, um Salomão, de sentir na própria vida, a ponto de dizer, meu filho, eu queria ver seu rosto ainda um dia, e o meu Deus me deu mais do que isso, não só o seu rosto, é como se ele tivesse achado pouco, e me deu ainda o rosto dos seus filhos. E breve nós vamos ver que ele abraçou os netos dele, já devia ter abraçado antes, não só naquele momento, mas ali era um momento solene, de transmitir a bênção patriarcal. Então, se cada crente não tiver um pouquinho ou muito, sei lá, de Jacó, ou dessa característica de Jacó aqui e de outros, deveria refletir seriamente sobre isto. Então vamos supor que você responda assim, a pergunta que eu estou fazendo. Você vivencia ou tem vivenciado, não a misericórdia, não é o nosso assunto, não a paciência, capacidade de perdoar, não. Que poderia fazer a mesma pergunta com relação a esses assuntos, claro. Mas o nosso foco aqui é a abundância de Deus na sua vida. A abundância. Responda esta pergunta, faça esse favor a você próprio. Se a sua resposta é sim, examine o que levou a dizer sim. Não, pastor, é sim, abundância mesmo de saúde. Eu não pego uma gripe há 5 anos, pastor. Nada, não tenho dor numa unha. Ótimo. Mas eu sugeriria você buscar alguma coisa um pouco diferente para notar a abundância de Deus na sua vida, além de saúde. Pode incluir a saúde, não é errado incluir a saúde, mas está pobre sua avaliação.
Não, pastor, é porque eu nunca imaginava ter o dinheiro que eu tenho. Nunca. Deus tem sido muito misericordioso, me deu muito mais do que eu pensava, tenho muito mais dinheiro e bens e patrimônio do que eu pensei ter. É isso o que eu sinto Deus abundante na minha vida. Ótimo, muito bem. Mas é só isso? O senhor acha pouco? Acho, muito pouco. Quer dizer que o que você tem para falar da abundância de Deus é dinheiro? Por mais que o dinheiro possa ser bem utilizado para a honra de Deus, de uma maneira correta, se tivesse sido ganho de uma maneira correta, tudo bem, ótimo. E que é uma demonstração, ou pode ser uma demonstração da misericórdia de Deus, ou da abundância de Deus, tudo bem, mas está pobre. Em suma, o que eu quero que você se obrigue a buscar como resposta, no caso de você ter dito, sim, eu tenho sentido na minha vida a abundância de Deus, eu sugiro você ir mais fundo. Você tem tido abundância de paz dentro do seu coração? Você tem tido a abundância de uma consciência tranquila, de até aqui você tem guardado o bom combate, cumprido a sua carreira, guardado a sua fé, você tem essa consciência, ou você todo dia pensa, crente fraco, crente fraco, como eu estou precisando servir mais a Deus. Você se achar crente fraco, tudo bem, Paulo também se achava, os santos mais dignos de exemplo se acham também, mas isso não significa que eles deixam de reconhecer que estão servindo a Deus dentro da sua fraqueza, dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Isso é completamente diferente. O próprio apóstolo Paulo, que se chamou o principal dos pecadores, foi o que disse essa frase que eu acabei de dizer: completei a carreira, guardei a fé. Mas você não é fraco, Paulo? Você não disse que é o principal dos pecadores? Como é que agora diz que guardou a fé, cumpriu a carreira? E ele vai dizer: cumpri minha carreira com fraqueza e tudo. Claro. E eu guardei a fé do tamanho que ela é, pequenina ou grande ou média, Deus julga o tamanho da minha fezinha, mas a fé que eu tinha, eu apliquei todinha em Deus. E a pouca saúde que eu tinha, eu ainda sacrifiquei mais ainda por serviço de Deus. E com pecado e tudo, eu me arrependia, orava diante de Deus, chorava diante de Deus, levantava e tocava para frente. E de passo em passo, pecado após pecado, arrependimento após arrependimento, confissão após confissão, cheguei no fim, completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. É isto. Então é isso que eu quero saber, se você, mesmo sabendo que é um crente fraco, que é um crente sujeito a grandes fragilidades, que peca e tudo mais, se, além disto, a sua consciência está pinicando você, feito a ponta de um bico, de um pica-pau, de uma maneira insuportável, dia após dia após dia, eu não tenho servido a Deus como eu posso, o tempo está passando, com saúde boa ou ruim, com dinheiro muito ou pouco, mas está passando, independente da minha profissão, do meu sexo, da minha altura, da minha idade, o tempo está passando. Então, quem sabe se você tem sido cutucado, uma palavra bem nordestina essa, incomodado pela sua consciência, é você, não sou eu não, eu tenho a minha, para tratar diante de Deus, mas a sua você tem, e você não vai dar conta de consciência nenhuma, nem na sua mulher, seu marido, ninguém, diante de Deus, é pela sua. Você vai cuidar das pessoas e prestar conta até onde você podia fazer com as pessoas, mas a consciência aqui dentro é sua. Então fica a pergunta, se você disse sim, eu tenho notado a abundância de Deus na minha vida, responda por quê? Ou em que fator, em que exatamente esta abundância tem? Como eu já disse, retomando, paz. Eu tenho paz no que eu tenho servido até Deus até aqui. Com todas as fraquezas, meus pecados, me confessei,
limpei no sangue de Cristo e estou aqui para frente. Eu estou em paz, muita paz, mas é muita abundância de paz. Eu tenho sentido muita abundância de convicção da minha salvação. Coisa boa, segurança. Eu era medroso da morte, das coisas, tinha medo até de alma. Mas passava nem na frente do cemitério. Mas hoje eu tenho uma abundância de segurança no meu coração. Eu vou em enterro de gente querida, choro, tenho saudade, mas eu me sinto firme. É uma abundância de firmeza na minha vida. Pastor, isso é bom demais. Opa! Então, seus motivos para sentir a abundância de Deus estão ficando mais fortes e mais nobres quando se elevam as coisas pelas quais você reconhece ter abundância. Mas supondo que você diga, não, pastor, eu não tenho abundância de coisa nenhuma, nem de dinheiro, estou devendo, nem de saúde, vive médico, e muito menos de coisas espirituais, paz no coração, a ideia de que eu não estou bem, falta alguma coisa. Então, examine a sua vida e por que você não está sentindo esta abundância. Ou sua visão está embaçada, aí seria preciso conversar pessoalmente para poder analisar o seu caso e ver por que você não está vivenciando, sentindo esta abundância de coisas nobres, espirituais, de valores eternos na sua vida. Por quê? Ou sua visão está embaçada, espiritualmente falando, ou você está se ligando demais nas coisas do mundo, sua sensibilidade está baixa, ou Deus, de alguma maneira, tem realmente segurado por um tempo a sua mão, no sentido de não lhe dar a abundância dessas coisas mais fortes, por algum motivo disciplinar, não sei. Examine, estou às ordens para ajudar, se puder, mas não é característica de Deus, a qual Ele exerce gostosamente na vida do seu crente, que é derramar abundância de bênçãos. E vamos continuar. Versículos 12 e 13, voltando a Gênesis 48. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, de Jacó, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Os dois filhos de José estavam entre os joelhos de Jacó. Alguns acham, provavelmente, de uma maneira errônea, não sabemos, que eram crianças, e Jacó colocou os netinhos no colo, literalmente no colo, em cima das pernas dele, aqui no joelho dele. Mas poderia se tratar aqui de adolescentes já, ou até de jovens, homens de 18 anos, poderia ser pelo tempo que José estava no Egito, e já casado, poderia ser tranquilamente já adultos, não velhos, mas adultos. Não importa, o que interessa é que Jacó estava na beira da cama, e José trouxe os dois filhos dele, José, para chegar bem pertinho do velho, a ponto dele poder abraçá-los. Então, fisicamente, eles ficaram entre os joelhos do avô e receberam um abraço do avô, como tem lá no versículo 10. Depois disto, José retira os filhos de dentro dos joelhos do pai, e o próprio José aqui, como diz, ele se prostra, no versículo 12, inclinou-se à terra diante da sua face, e parece que se preparou para agora formalizar,
ou dá oportunidade para Jacó formalizar a bênção sobre os seus filhos. Numa bênção, a mão direita estava sobre o principal, ou o mais velho, e a mão esquerda sobre o outro, menos importante, ou o mais novo. Então José faz desta forma, ele coloca o mais velho, Efraim, aliás, Manassés, na frente da mão direita de Jacó, ou seja, à esquerda de José. Ele pegou Efraim, Manassés aqui e disse: fique aqui na frente da mão direita de meu pai. E você, Efraim, fique, que é o mais novo, fique na frente da mão esquerda do meu pai. Muito interessante isso, para poder receber a bênção. E acontece algo inesperado. 14 em diante. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo, José na pessoa dos dois netos, né? O Deus em cuja presença, aí vem a bênção, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, a transmissão aí da bênção de Abraão. O nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Jacó trocou de mãos. Em vez de fazer assim, ele fez assim. Ele inverteu. Então ele colocou a mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Ele inverteu. A bênção em si, Jacó referiu-se na bênção em si 3 vezes a Deus, sendo que na última ele fala do anjo de Deus. Alguns veem aqui, como ele fala 3 vezes em Deus, e em cada vez ele faz uma afirmação razoavelmente formal sobre Deus, alguns veem aqui uma provável sugestão de trindade, como Jacó se estivesse se referindo às 3 pessoas da trindade, quando ele fala em Deus 3 vezes. Só que na última vez ele fala no anjo de Deus, que era divino. É só uma sugestão interessante para vocês estudiosos pensarem, não podemos dogmatizar, nem afirmar. A trindade ela é bastante, no Velho Testamento, ela é bastante escondida, ela fica por trás de algumas coisas, mas fica sugestão. Seja como for, ele diz 3 coisas de Deus, ou com relação a Deus. Primeira, em cuja presença, Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Então nós podemos ver que o testemunho de fidelidade de Abraão e de Isaque, com todos os defeitos, todas as falhas, mas eram homens fiéis. E quem aqui não gostaria de ser referido como fulano? Ah, fulano morreu ano passado. Pois é, rapaz, ali foi alguém que andava na presença de Deus. Bonito, né? Então, você gostaria de ser referido um dia como um homem, uma mulher, um jovem, não precisa nem estar morto não, foi só um exemplo que eu dei. Mas, geralmente, quando a pessoa morre, que você olha para trás e faz um exame mais acurado da vida da pessoa, até pelo fato de que a pessoa parou ali, né? Porque fazer certas avaliações com a pessoa em vida, às vezes traz constrangimento grandes, porque somos pecadores, então é bom ter muito cuidado. A pessoa morreu e encerrou ali, aí pode fazer um exame bem feito. Então, você olhar para trás e dizer, a fulana andou na presença de Deus. É uma frase muito bonita para você cobiçar. Se um dia for usado para você próprio, mesmo você já estando no céu, mas para a honra e glória de Deus, não para a sua própria. E segundo, mostra aqui a família aumentando. Abraão, Isaque, José, Manassés, Efraim, bisnetos já tataranetos de Abraão, está aumentando. E, como já comentei nessas pregações, eles iam ficar agora lá como que numa incubadora no Egito, se tornando um povo durante 400 anos, até atingir alguns milhões, e depois saírem de lá no grande êxodo que vocês bem conhecem.
A segunda coisa que ele disse sobre Deus me sustentou durante a minha vida até este dia. Quer uma coisa gostosa? No hebraico, o verbo traduzido aqui por sustentar é pastorear. Eu não sei hebraico, estudei já um pouco, mas já esqueci tudo e não fui adiante. Aí eu digo, pois eu vou checar. O Senhor é meu pastor, que é a passagem mais clássica que nós temos no Velho Testamento sobre o pastoreio de Deus nas nossas vidas, que nós aplicamos, obviamente, para o grande pastor, Jesus Cristo. Aí eu fui lá, eu quero ver se a palavra aqui, eu sou o meu pastor, é a mesma usada aqui, pelo menos raiz, coisa assim, e era exatamente igual. Então é como se Jacó estivesse dizendo, ele me pastoreou durante a minha vida até este dia. É um toque muito gostoso de ver como o coração de Jacó estava querendo honrar a Deus, exaltar a Deus, como aquele que tomou conta dele. Teve atenção especial a ele. Então nós vemos a fidelidade de Deus ao neto de Abraão, cumprindo o que tinha prometido. Quando você recebe seu contra-cheque, qual é a primeira reação, o primeiro pensamento? Sugiro que seja para Deus. Senhor, tu estás tomando conta de mim. Muito obrigado. Claro, o contra-cheque é algum tipo de renda que lhe sustenta, que faz com que você possa ter o pão de cada dia. Nunca deixe de pensar em Deus quando você tem algum tipo de renda. Eu estou falando só no aspecto financeiro aqui, mas em qualquer outro tipo de situação, pense em Deus como o seu pastor, aquele que toma conta de você, que está interessado em você. Terceira coisa que ele disse sobre Deus, agora falando no anjo, que eu havia livrado de todo o mal, muito provavelmente lembrando-se do anjo com o qual ele lutou, lá no rio Jaboque, quando estava voltando lá de Padã Arã, estava voltando lá da terra do sogro dele para Canaã, morrendo de medo do irmão Esaú, com medo de se vingar dele, tudo isso. Então ele teve uma luta física com o anjo. Não vou ler a passagem, não tenho tempo. E muito provavelmente ali se tratava do próprio Jesus Cristo, num aspecto, numa forma pré-encarnada. Pode ser. Mas que ali o anjo era divino, não tenha dúvida, pela própria passagem que eu não vou comentar. E aqui, antes ele falou de sustento, quando fala em pastoreio, agora ele fala em proteção. Grande proteção que Deus havia dado a ele. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Mas espera aí, ele não tinha dito a Faraó que a vida dele havia sido curta e dias maus? Não é uma contradição? Não creio. Eu já expliquei quando passamos naquele ponto ali, que ele falou no sentido, penso eu, de que seus dias haviam sido duros, sofridos, difíceis. Inclusive, eu comentei, em grande parte, consequência do próprio comportamento dele, que era um homem dificílimo de comportamento e de caráter bem duvidoso, antes de uma guinada que ele deu na sua vida, inclusive depois da luta com este anjo, provavelmente o próprio Jesus Cristo. Então agora ele está dizendo que Deus, apesar de tudo, o livrou, e ele estava ali vivo, com 130 anos de idade, ele enfrentou dificuldades, mas isso não elimina absolutamente o fato dele enxergar em Deus um grande protetor. Poderia ter sido morto várias vezes ao longo desse processo, mas Deus o livrou 2 vezes de Esaú. Na saída, quando ele fugiu do irmão, que já queria matá-lo, ele disse, quando o papai morreu, eu mato esse desgraçado. A palavra desgraçado não está na Bíblia, mas deve ter sido pior, como Esaú disse, quando nosso pai morrer, eu o mato. Então ele escapou da ira de Esaú. Quando voltou, anos depois, com muito medo de Esaú ainda, aí aplacou, mandou presentes para Esaú lá na frente e tal, para escapar da ira, embora pareça que ele já havia devidamente estado aplacado. Mas 2 vezes ele escapou da ira de Esaú. Ele escapou de Labão, o seu sogro desonesto,
E os filhos de Labão, quando ele fugia lá de Siquém, não vou ler, ele escapou da fome em Canaã, agora, poucos anos atrás, quando os filhos dele foram buscar alimento no Egito, ele escapou. Finalmente ele escapou da tristeza profunda de morrer sem ver José. Então, é muito razoável nós entendermos que aqui não há nenhuma contradição entre uma frase e outra. E ele poderia estar também num momento um pouco mais baixo da sua vida, quando falou com Faraó, e agora ele estava bem próximo a Deus, no momento solene das bênçãos. Isso faz parte da nossa vida, uma certa oscilação, mas não há contradição. E eu, antes de continuar e encerrar, quero sugerir que não deixe que as dificuldades que você certamente enfrenta, não é talvez enfrente, não precisa nem lhe conhecer para poder dizer que você certamente enfrenta dificuldades, mas não permita que elas impeçam você de ver a proteção de Deus, que lhe livra de muitos outros males. Aliás, através de dificuldades, ele nos livra de males piores. O próprio Jacó, ao ter enfrentado o mal aqui da fome, Deus estava permitindo que o povo fosse para o Egito, a família de Jacó, e lá se tornasse uma grande nação. Então, dentro da dificuldade, Deus está protegendo de um mal muito maior. Procure encarar assim os seus sofrimentos. Isso não é romantismo, não é forçar uma situação, não. É fato. Provações, dificuldades, são bênçãos de Deus. Às vezes nós não enxergamos exatamente onde está a bênção. Às vezes dá para enxergar, às vezes não. Mas não precisa enxergar. Creia que Deus é um Deus que sempre vai livrar você de todo o mal. E finalmente vai livrar você do inferno. Para não dizer que já livrou em Cristo, mas um dia você vai ver, eu vou ver o resultado deste livramento quando formos efetivamente para o céu. Então, o versículo 17 em diante. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou, e disse: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim, como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Eu lamento não poder desenvolver um pouco o que eu gostaria, este aspecto de Deus ter trocado as mãos. Deus não, Jacó. Por que ele fez isso? Por que ele deu prioridade ao mais novo em vez do mais velho, que era o normal? O texto não explica de maneira clara, mas pode estar bem afinado com um princípio que vai de capa a capa na Bíblia. Deus prefere os mais novos, ou os menores, ou os mais fracos. É uma característica de Deus. Eu tenho aqui as passagens, iria ler, mas não vou. Vou apenas dizer rapidamente: Caim e Abel, ele agradou-se do mais novo Abel. Ismael e Isaque, a descendência foi através de Isaque, mais novo. Esaú e Jacó, o próprio Jacó. Novamente, Deus se agradou do mais novo, não se agradou do mais velho, Esaú. Saul,
Rei Saul, o primeiro rei de Israel, era da menor família, da menor tribo de Israel. Davi e seus irmãos, Davi era o mais novo. Samuel se enganou quando foi ungir lá Davi. Acabou. Não, o senhor vai ser aquele ali. Aí Deus disse, não, mas aquele é bonitão, mas não é nele não. E é quem? Né? Aí lá vem o Davi lá, está no meio das ovelhas lá, o mais novinho lá. Jesus escolhe para nascer em Belém, uma cidade pequenina de Judá. Indo mais fundo, porque esse princípio de Deus, para mostrar a sua soberania, confundindo os arrogantes. Eu não sei não, estou tentado a fazer disso aqui a pregação mais, a próxima pregação e desenvolver, porque isso é bonito demais. Pois assim será. Eu vou desenvolver isso aqui melhor para a próxima pregação. Tem coisa aqui muito valiosa para nós aprendermos que Deus é diferente deste mundo que vê o exterior, que vê o mais forte, o grandão, o ricão, o poderosão. Tudo trocado com Deus. Vamos tocar então nesse assunto mais detalhe na próxima pregação. Versículo 21, Jacó declara que estava morrendo mesmo, mas garante que Deus iria fazer com que eles voltassem à terra. E no 22 é um versículo curioso, que ele dá uma terra à parte para José. Não vou comentar mais muito. Eu quero encerrar lembrando que nós crentes devemos ter tentar adquirir mais visão espiritual para conhecer melhor esse nosso Deus, como um Deus de muita abundância. Procure ver onde está isso na sua vida. E o melhor é que você reconhecesse isso naturalmente no seu dia a dia. Não é forçado por causa de um teste que o pastor sugeriu ali, você arrancar, depois de 3 horas pensando, descobri uma coisa, em que Deus é abundante na minha vida. Não seria melhor você ter isso aos borbotões, continuamente, e dirigindo seu carro no ônibus ou a pé de bicicleta, feliz, Deus, como Tu és abundante na minha vida. Basta Ele ter lhe dado Cristo para lhe salvar, para Ele ter se tornado um Deus de super abundância. A nós que já o temos, graças a esse Deus. E se você não tem, corra, porque você não conhece nada de Deus, se não conhece Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas, para crescermos cada vez mais em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.